A paz do Senhor, meus queridos irmãos, glória a Deus. Mais um dia nos é concedido pelo Senhor. Temos mais este privilégio de o honrar, de o adorar, de o engrandecer, porque só Ele é digno, Ele é o Senhor, autor e consumador da nossa fé, o Deus criador de todas as coisas, aquele que está sentado no seu trono de glória e rege a todos com justiça. Vamos hoje continuar a nossa leitura no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Já estamos em nossa agenda nos capítulos 44, 45 e 46 que vamos estar lendo agora. Deus abençoe as nossas vidas neste momento, que o Espírito Santo de Deus venha estar a nos acompanhar, a nos revelar a palavra do Senhor, o que Ele tem a dizer aos nossos corações, para que seja nossa meditação e seja também uma prática em nossas vidas, a palavra do Senhor. Vamos então com as nossas Bíblias nas mãos e estamos aqui neste momento, no seu momento do dia reservado, para estar na presença do Senhor, lendo, meditando, orando e buscando a revelação do Senhor para nos aperfeiçoar a cada dia na sua presença e sermos santos como Ele é santo. E o modo de purificarmos as nossas vidas é confessarmos os nossos pecados diante do Senhor e estar nos alimentando da sua palavra, que também é água que nos purifica e nos limpa. Vamos então, irmãos? Capítulo 44 de Ezequiel. O homem me levou até o portão de fora no lado leste da área do templo. O portão estava fechado, então o Senhor me disse: este portão ficará fechado, nunca será aberto, ninguém poderá usá-lo, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, entrei por ele. Deve ficar sempre fechado, mas o rei poderá ir lá para comer uma refeição santa na minha presença. Ele entrará e sairá pelo salão interno desse portão. Então o homem me fez passar pelo portão do norte e me levou para a frente do templo. Olhei e vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. Eu me atirei de comprido no chão. Então o Senhor me disse: homem mortal, preste atenção em tudo o que você vir e ouvir. Eu vou lhe dar as leis e regulamentos do templo. Note bem quais as pessoas que têm permissão para entrar no templo e as que não têm. Diga a esses israelitas rebeldes que eu, o Senhor Deus, não vou tolerar mais as coisas vergonhosas que eles estão fazendo. Eles têm profanado o meu templo, deixando estrangeiros que não foram circuncidados, gente que não me conhece, entrar no pátio do templo quando a gordura e o sangue dos sacrifícios estão sendo oferecidos a mim. Assim, fazendo todas essas coisas vergonhosas, o meu povo tem quebrado a minha aliança. Eles deixaram que estrangeiros realizassem no meu templo as cerimônias sagradas, em vez de eles mesmos fazerem isso. Eu, o Senhor Deus, afirmo que nenhum estrangeiro que não foi circuncidado, que não me obedece, entrará no pátio do meu templo, nem mesmo o estrangeiro que esteja vivendo no meio do povo de Israel. Os levitas me abandonaram juntamente com o resto do povo de Israel e adoraram ídolos, e por isso estão sendo castigados. Eles podem me servir tomando conta dos portões e fazendo os serviços do templo. Podem matar os animais que o povo traz como ofertas para serem completamente queimadas e como sacrifícios, e ficarão no meio do povo prontos para servir.
Eles se encarregaram do culto de ídolos para o povo de Israel, e assim fizeram os israelitas pecarem. Por isso eu, o Senhor Deus, juro solenemente que serão castigados. Eles não me servirão como sacerdotes, nem chegarão perto de nada que seja santo para mim, nem entrarão no lugar santíssimo. O castigo pelas coisas vergonhosas que eles fizeram é este: eu os encarrego de guardar o templo e de fazer todos os serviços dele. O Senhor Deus disse: porém todo o resto do povo de Israel se afastou de mim. Os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadok, continuaram a me servir fielmente no templo. Agora eles me servirão e virão até a minha presença para me oferecer a gordura e o sangue dos sacrifícios. Somente eles entrarão no meu templo, servirão no meu altar e se encarregarão do culto no templo. Quando entrarem pelo portão do pátio de dentro do templo, deverão vestir roupas de linho. Quando estiverem de serviço no pátio ou dentro ou no templo, não deverão usar nada que seja feito de lã. Deverão usar turbantes de linho e calças de linho, mas para não suarem, não usarão cinto. Antes de saírem para o pátio de fora, onde o povo está, deverão primeiro tirar as roupas que usaram ao servirem no templo, deixando-as nas salas sagradas. Eles deverão vestir outra roupa a fim de evitar que a sua roupa sagrada prejudique o povo. Os sacerdotes não devem rapar a cabeça, nem deixar o cabelo ficar comprido, mas devem cortá-lo com decência. Os sacerdotes não beberão vinho antes de entrar no pátio de dentro. Os sacerdotes não poderá casar nem com viúva, nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem israelita ou com a viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão ao meu povo a diferença entre o que é santo e o que não é, e entre o que é puro e o que é impuro. Quando houver uma questão legal, os sacerdotes decidirão o caso de acordo com as minhas leis. Eles comemorarão as festas religiosas de acordo com as minhas leis e regulamentos e manterão santos os sábados. O sacerdote não deverá tocar no morto, porque se fizer isso ficará impuro. Mas poderá tocar no cadáver do pai ou da mãe, ou de um filho, ou de um irmão, ou de uma irmã solteira. Depois que ele se purificar de novo, deverá esperar 7 dias. Então entrará no pátio de dentro do templo e oferecerá um sacrifício pela sua purificação, para que assim possa servir de novo no templo. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Os sacerdotes terão uma herança, eu sou a sua herança. Eles não terão propriedades em Israel, eu sou a sua propriedade. As ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar pecados ou culpas serão o alimento dos sacerdotes, e tudo o que for separado para mim em Israel será deles. Os sacerdotes receberão o melhor de todas as primeiras colheitas e de tudo mais que for oferecido a mim. Toda vez que as pessoas assarem pão, darão aos sacerdotes o primeiro pão como oferta, e assim a minha bênção ficará sobre as suas casas. Os sacerdotes não deverão comer nenhum pássaro ou animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por outro animal. Capítulo 45. Quando a terra for dividida entre as tribos, uma parte deverá ser separada para Deus, o Senhor. Essa parte medirá 12,5 km
por 12 quilômetros e será santa. Nessa área será reservada para o templo um terreno quadrado de 250 metros de cada lado. Em volta desse terreno haverá um espaço livre de 25 metros de largura. Da área total será separado um terreno de 12 quilômetros e meio de comprimento por 5 de largura. Ali ficará o templo, que é o lugar mais sagrado de todos. Essa será a parte santa da terra de Israel, separada para os sacerdotes que servem o Senhor no seu templo. Ali eles terão as suas casas e ali ficará a área sagrada do templo. Além disso, haverá outro terreno de 12 quilômetros e meio de comprimento por 5 de largura, separado para ser propriedade dos levitas que fazem o serviço no templo. Ali haverá cidades para eles morarem. Ao lado da área santa haverá outra área de 12 quilômetros e meio por 2,5, separada para ser uma cidade em que qualquer israelita poderá morar. Uma parte da terra de Israel será do rei, partindo da área santa e dos terrenos da cidade. A terra do rei, a parte do rei, irá na direção oeste até o mar Mediterrâneo e a leste até a divisa oriental. De leste a oeste terá o mesmo comprimento e de uma das áreas das tribos de Israel. Esta será a parte que o rei terá na terra de Israel. Assim ele nunca mais explorará o povo, porém deixará que o resto do país pertença às tribos de Israel. O Senhor Deus diz: autoridades de Israel, parem de pecar, deixem a violência, deixem de explorar o povo, façam o que é direito e justo. Nunca mais expulsem o meu povo da terra deles. Sou eu, o Senhor Deus, quem está dizendo isso. Todos devem usar medidas e pesos certos. O efa para medir cereais deverá ser igual ao bato que mede líquidos. O padrão é o homer. Um homer será igual a 10 efas, ou 10 batos. O peso de um ciclo será igual ao de 20 geras. Uma mina será igual a 60 ciclos. As suas ofertas deverão ser feitas nas seguintes bases: do trigo que você escolherem, entreguem uma parte em 60. Da cevada, a mesma coisa. Do azeite, uma parte em 100 do que as suas árvores produzirem. Usem o bato como medida. 10 batos são iguais a um homer, ou a um coro. Das ovelhas dos pastos de Israel, entreguem uma de cada 200. Vocês trarão as ofertas de cereais, os animais para serem completamente queimados e os animais para as ofertas de paz, a fim de que, assim, os pecados de vocês sejam perdoados. Eu, o Senhor Deus, ordeno isso. Todo o povo do país deverá levar essas ofertas ao rei de Israel, em favor de toda a nação de Israel. O rei terá o dever de apresentar os animais que serão completamente queimados, as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. Ele fará isso nas festas da lua nova, nos sábados e em todas as outras festas. O rei apresentará as ofertas para tirar pecados, as ofertas de cereais, as ofertas a serem completamente queimadas e as ofertas de paz para que os pecados do povo de Israel sejam perdoados. O Senhor Deus disse: no primeiro dia do primeiro mês, vocês oferecerão como sacrifício um touro sem nenhum defeito e purificarão o templo. O sacerdote pegará uma parte do sangue do animal apresentado
como oferta para tirar pecados, e porá esse sangue nos batentes da porta do templo, nas 4 pontas do altar e nos batentes dos portões do pátio de dentro. No 7º dia do mês, ele fará a mesma coisa em favor de qualquer pessoa que tenha cometido algum pecado sem intenção ou por ignorância. Assim vocês conservarão santo o templo. No dia 14 do 1º mês, vocês começarão a comemorar a festa da Páscoa. Durante 7 dias, todos comerão pão sem fermento. No 1º dia da festa, o rei oferecerá um touro como sacrifício para tirar os seus pecados e os pecados do povo. Em cada um dos 7 dias da festa, ele oferecerá como sacrifício ao Senhor Deus 7 touros e 7 carneiros sem defeito e os queimará completamente. Em todos os dias também oferecerá como sacrifício um bode como oferta para tirar pecados. Para cada touro e cada carneiro que for oferecido em sacrifício, haverá uma oferta de 17 litros e meio de cereais e 3 litros de azeite. Na festa das barracas, que começa no dia 15 do 7º mês, o rei oferecerá em cada um dos 7 dias o mesmo sacrifício para tirar pecados, as mesmas ofertas que serão completamente queimadas e as mesmas ofertas de cereais e de azeite. Capítulo 46. O Senhor Deus diz: o portão do leste, que dá para o pátio de dentro, deverá ficar fechado nos 6 dias úteis, mas será aberto no sábado e na festa da lua nova. O rei irá do pátio de fora para o salão do portão e ficará ao lado do portão. Enquanto os sacerdotes oferecerão os sacrifícios que serão completamente queimados e também as ofertas de paz, ali o rei deverá prestar culto e depois sair. O portão deverá ficar aberto até a tarde. No sábado e na festa da lua nova, todo o povo também se curvará e adorará o Senhor na frente do portão. No sábado, o rei deverá apresentar ao Senhor, como sacrifícios que deverão ser completamente queimados, um carneiro e 6 carneirinhos, todos sem defeito. Para cada carneiro que ele trouxer, Deus dará a Deus uma oferta de 17 litros e meio de cereais. E junto com cada carneirinho que for oferecido em sacrifício, ele dará o que quiser. Para cada 17 litros e meio de oferta de cereais, ele deverá trazer 3 litros de azeite. Na festa da lua nova, ele oferecerá um touro novo, um carneiro e 6 carneirinhos, todos sem defeito. Junto com o touro novo e com o carneiro, haverá uma oferta de 17 litros e meio de cereais. E junto com os carneirinhos, o rei dará o que quiser. Para cada 17 litros e meio de cereais, serão oferecidos 3 litros de azeite. O rei deverá voltar do portão, passando pelo salão como fez para entrar. Quando o povo prestar culto ao Senhor em qualquer festa, os que entrarem pelo portão do norte sairão pelo portão do sul, depois que acabarem de adorar. Aqueles que entrarem pelo portão do sul sairão pelo portão do norte. Ninguém sairá pelo mesmo portão pelo qual entrou, mas pelo portão do lado contrário. O rei entrará quando o povo entrar e sairá quando o povo sair. Nos dias de festa e de comemorações solenes, a oferta de cereais será de 17 litros e meio por
touro ou carneiro. E junto com cada carneirinho, o adorador dará o que quiser. Para cada 17 litros e meio de cereais, serão oferecidos 3 litros de azeite. Quando o rei tiver vontade de dar uma oferta ao Senhor, seja uma oferta que deverá ser completamente queimada ou uma oferta de paz, o portão do leste que dá para o pátio de dentro será aberto para ele. Ele fará a oferta do mesmo modo que faz no sábado, e depois que ele sair, o portão deverá ser fechado. O Senhor Deus diz: todas as manhãs deverá ser oferecido ao Senhor um carneirinho de 1 ano, sem defeito. Essa oferta deverá ser feita todos os dias. Também será feita todas as manhãs a oferta de 1,5 kg de farinha e junto com ela 1 litro de azeite para misturar com a farinha. As leis para essa oferta ao Senhor deverão ser obedecidas para sempre. O carneirinho, a farinha e o azeite deverão ser oferecidos ao Senhor todas as manhãs para sempre. O Senhor Deus diz o seguinte: se o rei der de presente uma parte de suas terras a um dos seus filhos, essa terra será do filho como parte da propriedade da sua família. Mas, se o rei der de presente uma parte das suas terras a um dos seus servidores, essa terra voltará a ser do rei quando chegar o ano da libertação. A terra será dele e depois será dos seus filhos. O rei não deverá tomar nenhuma propriedade do povo. Das suas próprias terras é que ele dará terras aos seus filhos. Assim ele não explorará ninguém do meu povo tomando a sua terra. Depois disso, o homem me levou para a entrada dos cômodos, de perto do portão, que ficavam de frente para o norte. São esses os cômodos santos dos sacerdotes. Ele me mostrou um lugar no lado oeste dos cômodos e disse: este é o lugar onde os sacerdotes irão cozinhar a carne oferecida como sacrifício para tirar pecados ou culpas e onde assarão as ofertas de farinha. Assim, nenhuma coisa santa será levada para o pátio de fora, onde poderia prejudicar o povo. Então, ele me levou para o pátio de fora e me mostrou que em cada uma das áreas dos 4 cantos havia um pátio menor, com 20 metros de comprimento por 15 de largura. Cada pátio era cercado por um muro de pedra e encostados nesses muros havia fogões. O homem me disse: são estas as cozinhas onde os servidores do templo irão cozinhar os sacrifícios que o povo oferece. Amém. Glória a Deus. Aqui, irmãos, encerramos a nossa agenda de leitura de hoje. Nós louvamos ao Senhor por esta oportunidade, porque sempre é um privilégio poder ler a palavra do Senhor. Muitos não têm este privilégio, mas nós adoramos a Deus porque temos este privilégio e através deste veículo que é a internet, temos lido a palavra do Senhor assim como ela é. Não só aqui no projeto Jornada da Leitura da Bíblia, mas tantos outros têm usado da palavra de Deus para divulgar esta santa Escritura a todos. Então não haverá desculpas para dizer que não conhecem ou que nunca ouviram da palavra do Senhor, porque é dada a oportunidade a todos, através de todos os veículos de comunicação, todos os recursos possíveis, ouvir a palavra do Senhor. E nós temos visto aqui como bem-aventurado é aqueles que permanecem fiéis ao Senhor,
como a família de Zadok, no primeiro capítulo de hoje que lemos. A família de Zadok, ela permaneceu fiel ao Senhor, servindo ao Senhor com fidelidade, e por isso foi os levitas escolhidos para estarem prestando culto e serviço no templo do Senhor, o templo que seria erguido, porque o Senhor já está usando o profeta Ezequiel para trazer a boa notícia, a mensagem da restauração do templo, assim que eles saírem do cativeiro. O Senhor, em visão, mostra os detalhes do templo, o templo que será reerguido, restaurado, o culto também, mostrando como será o proceder em cada situação. Nós louvamos a Deus porque o Senhor, Ele é tão cuidadoso com o seu culto, com a oferta que lhe será destinada, tudo com ordem, com decência. Eu me admirei muito na parte que diz onde que o povo que entrasse pelo portão do norte sairia pelo portão do sul, e quem entrasse pelo portão do sul sairia pelo portão do norte, isso mostrando uma ordem, uma decência na casa do Senhor, para que não houvesse tumultos nem confusões, porque com certeza o povo de Israel ia crescer em número, ia estar em grande proporção, e nos dias de culto, de prestação, de adoração ao Senhor, onde todos se reuniam no templo, na época das festas, havia muita gente reunida, então o Senhor se preocupou com cada detalhe. Que coisa maravilhosa! O nosso Deus realmente é admirável em tudo que faz. Ele é ordeiro, Ele é justo nas ofertas. É tanta coisa maravilhosa que percebemos no Senhor. E nós adoramos a Deus, porque Ele é quem conduz tanto a atitude e o que o povo devia fazer, como também os sacerdotes e também o rei da nação. Que coisa maravilhosa saber que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas, e Ele tem cuidado em todo o agir e em todo o efetuar. Por isso que a sua palavra diz que sem Ele realmente não podemos fazer nada, porque tudo sobre a orientação do Senhor é bem dirigido, é bem articulado. Que nossas vidas também sejam dirigidas e guiadas pela mão do nosso Mestre, do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, e que o Espírito Santo venha nos capacitar a obedecer e a servir o Senhor como Ele deseja que o sirvamos. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a todos que participam conosco neste projeto. Talvez você esteja chegando agora para estar participando conosco. Seja bem-vindo. Comece a partir de hoje a jornada, volte vídeos atrás, mas não deixe de iniciar a leitura da Palavra de Deus. Nunca é tarde para você estar começando a manusear a Palavra do Senhor e a estar seguindo os seus passos, seus preceitos, seus mandamentos, para que você tenha vida e vida com abundância. Amém? E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da Palavra de Deus. Então, enquanto você está ouvindo, enquanto você está lendo, o Senhor vai produzindo através do Espírito Santo em você essa fé redentora, esta fé que é produzida no seu coração para crer neste único e verdadeiro Deus que nos enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus por essa oportunidade. Fiquem todos com Deus. Podem colocar aqui embaixo os seus comentários. E nós agradecemos a todos e desejamos as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Aquele abraço fraternal da irmã Daniele. Fiquem todos com Deus. Até amanhã.